Olá, seja bem-vindo a mais uma reflexão sobre as afeições religiosas, obra produzida por Jonathan Edwards em 1746, como um resumo das experiências que ele teve durante o primeiro grande despertamento espiritual nas colônias britânicas da Nova Inglaterra. Estamos caminhando já para o final. Nós estamos no 11º e também, logo em seguida, o 12º sinal confiável de uma verdadeira experiência espiritual. O objeto de nossa preocupação, da preocupação de Edwards, era em relação à genuinidade ou ausência de genuinidade em uma determinada experiência espiritual. A preocupação dele é que nós pudéssemos ter algum referencial para fazermos um autoexame, uma análise de si mesmo. O apóstolo Paulo, ao falar da celebração da ceia do Senhor, ele disse assim: examine-se, pois, o homem, aí genérico o homem ou a mulher, cada um a si mesmo. Então temos que ter essa percepção que a preocupação dele e a obra tem que atingir esse objetivo. Não é julgar se a experiência do outro é uma experiência genuína ou falsa, mas a minha experiência, a experiência que eu estou tendo com Deus é genuína. E quais são as evidências que eu tenho? Que sinais estão acompanhando essa experiência? Pode ser que, devido ao grau de maturidade, ou o tempo mesmo da caminhada cristã, o lastro que esta pessoa tem em sua vivência com Deus, com Jesus Cristo, com o Espírito Santo, algumas dessas evidências apresentadas por Edwards se tornem bem claras, bem nítidas. E, por outro lado, algumas não tanto. Ou algumas sejam tão profundas e notáveis e outras menos. E não é uma questão de intensidade, mas a necessidade de presença. Em outras palavras, se uma pessoa tem uma experiência espiritual e ela está em dúvida sobre a fonte dessa experiência, se essa experiência não levou ela a ter um profundo apego e amor por Deus e pelas coisas relacionadas a Deus, se essa pessoa ela não passou a desenvolver um desejo de santificar-se mais, de ser conformado à imagem de Jesus Cristo, se ela não teve uma iluminação do Espírito Santo quanto à veracidade e ao conteúdo da revelação de Deus no Evangelho, se ela não tem uma convicção muito profunda da realidade e da fidedignidade das coisas divinas, se ela não demonstra uma humildade, se o seu caráter não está sendo transformado em um caráter mais gentil, mais terno, e ele demonstra aquelas monstruosas desproporções, é evidente que essa experiência não é uma experiência genuinamente produzida pelo Espírito Santo. Então não é uma questão de estar presente todas estas, ou todas elas em igual grau, mas a questão é, não podem estar ausentes. Ou o contrário é que realmente vai dizer para nós que essa experiência não é autêntica, não é genuinamente espiritual. Se a pessoa tem uma experiência, ela se orgulha. Se uma pessoa tem uma experiência, ela não se importa em crescer em santidade. Se ela tem uma experiência, mas o seu caráter não é mudado, ela cai no espírito, mas levanta pior, orgulhosa, cheia de si, achando-se superior aos outros. Nós temos aí um sério problema e nós podemos ver que essa pessoa não teve uma experiência genuinamente espiritual. A 11ª evidência é fome de Deus. Edwards diz que aqueles que têm uma experiência com Deus, eles se sentem saciados em Deus, porém nunca saciados de Deus. Em outras palavras, eles amam a Deus, e quanto mais amam a Deus, mais querem amá-lo. Eles se alegram em Deus, e quanto mais se alegram em Deus, mais querem se alegrar em Deus. Quando são quebrantados, eles querem ser mais quebrantados.
porque eles entendem que nunca é plenamente dentro daquilo que é o projeto de Deus, a vontade de Deus para as suas vidas. Eles são insaciáveis por Deus. E quanto mais conhecem a Deus, mais desejam conhecê-lo. Buscam o prazer eterno. Não vivem de história, eles vivem de glória. Eles entendem que a glória de Deus, as coisas transcendentes, aquelas coisas que os teólogos chamam de participantes da meta-história, é aquilo que eles desejam. E Paulo diz claramente assim que nós devemos atentar para as coisas eternas. Essas não mudam, mas as coisas que se veem, essas coisas terrenas, elas mudam, elas são passageiras. E o desejo, a fome que o Espírito Santo coloca no coração daqueles que têm uma verdadeira experiência espiritual, faz com que eles sempre achem que aquilo que eles têm é muito pouco diante do que Deus tem a lhes oferecer. Eles têm como que gotas de uma abundante chuva, como um balde de água de um grande oceano. O salmista expressa isso no Salmo 42, quando ele diz assim: como a corça suspira pelas águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Ele deseja Deus mais do que a própria vida dele, porque a corça coloca sua vida em risco para beber água no riacho. O salmista no Salmo 84, ele diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma anseia por estar em tua presença. E ele diz: eu tenho inveja das andorinhas e dos pardais. Eles encontraram abrigo lá na tua casa. Quem dera eu pudesse, assim como eles, viver em teu santuário. É esse desejo por Deus que jamais encontra satisfação, porque é um desejo eterno. É um desejo que a eternidade existe para satisfazê-lo. Então, enquanto vivemos aqui, viveremos sedentos de Deus. E cada experiência que temos com o Espírito Santo nos leva a desejar mais Deus, mais de Deus, mais Deus na nossa experiência de vida. O 12º sinal, o último sinal da lista de Edwards, é a prática cristã. Para ele, esta é a evidência das evidências. Jesus disse assim: pelos seus frutos conhecereis. É a prática a maior de todas as evidências de que a pessoa teve uma genuína experiência espiritual. Quando Jesus fala no final do Sermão do Monte, ele diz assim: 2 homens ouviram a mesma mensagem. No entanto, um ouviu e praticou, e ele é semelhante a alguém que constrói a casa sobre uma rocha. O outro ouviu e não praticou, é semelhante a um homem que constrói sua casa sobre areia. A evidência maior de uma experiência genuinamente espiritual é a prática conformada ao Evangelho. Quando você tem uma genuína experiência espiritual, o Espírito Santo te direciona a olhar para os imperativos das Escrituras de uma maneira mais clara, mais evidente e mais responsável. Você entende que amar a Deus acima de todas as coisas é o que realmente importa. E que você não pode amar a Deus acima de todas as coisas se você também não ama o seu próximo como a si mesmo. Fica evidente isso, e na medida que você vai praticando essas coisas, mais evidente se torna que a experiência que você teve foi uma experiência realmente produzida pelo Espírito Santo. São práticas universalmente direcionadas pelas regras cristãs, conforme nos diz as Escrituras. É uma busca pelos interesses de Deus como sendo o nosso supremo interesse. As coisas relacionadas a Deus, a vontade de Deus, o reino de Deus, o nome de Deus, passa a ser a nossa preocupação suprema. É também um empenho e diligência consciente em fazer a vontade de Deus. É assim que se manifestam essas práticas cristãs, que são para Edwards a maior de todas as evidências. Denota
desapego a essas coisas terrenas, essas coisas que competem com os interesses das coisas celestiais. Tem a ver com ações que são conformadas aos mandamentos de Deus e de Cristo. Essas práticas, elas são resultado do agir soberano do Espírito Santo, de um renovado senso da preciosidade e doçura das coisas divinas, do espírito terno e humilde de Cristo, da abnegação de si mesmo e dedicação aos interesses de Deus, de Cristo e do seu reino. Observe que, quando uma pessoa tem uma genuína experiência espiritual, aquilo que ela faz importa. Aquilo que ela faz vai evidenciar se aquela experiência foi produzida pelo Espírito ou foi algo humanamente produzido por engenhosidade, técnica, manipulação ou coisa semelhante. Quando nós falamos assim, o que importa não é a experiência que você teve, mas o resultado que essa experiência produziu, nós estamos falando, e aí, você teve uma experiência espiritual? Demonstre isso. Demonstre como? Agindo, praticando, vivendo aquilo que você já sabe que deve viver. E assim, então, tem a ver com a nossa obediência em relação a Deus, a nossa obediência cívica, como cidadãos, tem a ver com a nossa devoção persistente a Cristo, a nossa adoração, a nossa celebração a Cristo, a Deus. E também tem a ver com um genuíno interesse pelo bem-estar dos que estão sofrendo. Exercitar a compaixão, a semelhança do samaritano que, compadecendo-se, desceu de sua cavalgadura e ajudou aquele que estava ferido. Significa um genuíno interesse no bem-estar de todos ao seu redor. Sejam amigos, sejam inimigos, conhecidos, desconhecidos, sejam companheiros, parceiros, desafetos, não importa. Nós somos chamados também a amar até mesmo os inimigos. Significa obediência aos mandamentos mais onerosos, aqueles que demandam de nós uma renúncia, como por exemplo, louvar ao Senhor mesmo em meio à tribulação e luta, mesmo em meio à doença, às dificuldades. Ajudar uma pessoa mesmo que, ao ajudá-la, nós fiquemos numa situação em que os nossos recursos se tornem cada vez mais escassos. Renúncia, amor para com os que nos perseguem, orar por aqueles que se colocam em oposição a nós. Em síntese, essa obediência é você viver aquilo que você crê. É viver de acordo com a vocação com a qual nós fomos chamados. Significa obedecer de coração e agir segundo os princípios de justiça, misericórdia, compaixão, porque Jesus viveu isso e nos ensinou a viver nesse nível. Fome de Deus e prática cristã são os dois últimos sinais que Edwards apresenta. E nesses dois últimos sinais nós vemos que não é uma questão de exterioridade. Estas evidências são do coração. E Jonathan Edwards concordava muito com John Wesley nesse parecer, de que a verdadeira religião não é aquela que é demonstrada externamente, mas aquela que procedendo do coração se evidencia como a manifestação da verdadeira vida de Cristo em nós. Fica aqui então finalizada esta parte dos sinais confiáveis, que são 12. Em havendo dúvidas, gostaríamos de esclarecê-las e para isso você pode colocar as suas perguntas nos comentários. Meu desejo é que você tenha experiências profundas com Deus e que essas experiências transformem seu ser em alguém que deseja Deus mais e mais, que tem um caráter conformado a Cristo, com seu espírito terno, gentil, manso, humilde, e assim Deus será glorificado na sua vida. Que Deus assim também abençoe grandemente sua vida, sua família.
em nome de Jesus.